Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks, Jornada IDP. Eu sou Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala aí, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Boa noite. Boa. E hoje a gente está com uma galera fazer uma piada aqui cheirosa da Natura. A galera vai apresentar. Geralmente o pessoal não tem tanta criatividade para dar nome em IDP, mas eu curti muito o nome que eles deram, fantástico. E eles vão apresentar um pouco do que eles estão fazendo lá há um bom tempo, né? Inclusive. É isso aí. Bora começar. Rafa, Léo. Boa. Ali. Falei, pessoal, tudo bem? Prazer, viu? Prazer, valeu pelo espaço e valeu a oportunidade aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa. Pessoal, primeiramente, desculpa aí, tô pelo celular, tive um problema aqui no meu notebook, mas acho que vai dar certo. Vamos nessa. Cara, hoje a ideia é que falar um pouco do nosso case, nosso IDP que nós construímos aqui, já dando um spoiler, in-house, né? Então, a ideia é mostrar quais foram os caminhos ali, né, os desafios encontrados para poder compartilhar ali o que nós já temos por aqui. Então, acho que no próximo slide aí, a ideia é mostrar o nosso time, né? Então, hoje o time que cuida da plataforma é o time Core DevOps, tá? Então, o time Core DevOps, ele é dividido em duas vertentes, o time do CPE e o time do CBO. Então, juntos ali, eles trazem ali as melhores práticas e é um pilar fundamental dentro da Natura quando falamos em tecnologia, tá? Então, nós temos ali uma sinergia direta com toda a Natura, toda a engenharia, né? Toda a engenharia ali nós estamos conectados junto com o time de produto, junto com o time de SRE, junto com o time de qualidade, FinOps, monitoramento. Então nós somos um time cross dentro da Natura como um todo, tá? Então, hoje vamos falar especificamente da Amazônia ali, né, da nossa plataforma, que até então, vou falar um storytelling ali, mas esse nome aí, ele veio no passar do tempo. Lá no passado nós chamávamos apenas de, acessa a plataforma aí. Então, com os nossos benches ali, surgiu os insights, vamos dar um nome, né? Então, foi por isso que surgiu ali a plataforma Amazônia. Então, no próximo slide, um pouco falando da nossa trajetória, que começou lá em 2016, não especificamente com plataforma, com IDP, mas sim de cloud, né? Então, a Natura, ela começou com seu mundo cloud ali em 2016, então nós já tínhamos muita coisa rodando, nesse momento, nós já tínhamos Kubernetes, cara, e acho que era a versão 1.4, 1.5, rodando ali com KOPs, muita coisa, tinha muita parada roots, né? Então, nós tínhamos um cenário ali meio que artesanal, então tinha muita coisa manual, como já tínhamos alguns terraforms, tá? Então, o time estava disposto à adoção de cloud nesse momento, e nosso time ele chamava infradigital até na época, né? Então, não tínhamos um modelo de squad. Então, fomos ali já na linha do tempo, em 2020, nós precisamos se remodelar, né? Precisamos se reinventar, porque nós íamos começar esse modelo ágil aí com times, squads. Então, se nós não se nós não seguisse o caminho ali da jornada, nós íamos acabar sendo engolidos, né? Então, nesse momento, muita gente queria criar os seus recursos em cloud, e nós tínhamos que entregar isso de forma rápida, entregando confiabilidade, segurança, autonomia, mas também não podemos abrir a porteira para todo mundo criar, né? Então, acho que tinha uma frase bem legal que era dar liberdade sem libertinagem, né? Então, nós criamos alguns guardrails ali para poder, como se fala, para poder criar esses limites, né? Então, já dando um spoiler, né? Lá em 2020, ninguém tinha acesso à cloud a não ser os times de infra. E hoje ainda é assim, tá? Tem um caso ou outro, mas até hoje o time de dev, o time da ponta, ele não tem acesso a console nenhuma. Tudo é feito via plataforma, ou via Git, enfim, tá? Beleza. Então, lá em 2020, a nossa plataforma inicial, a V0, era o Jenkins.
Então nós tínhamos ali um form no Jenkins, que basicamente a pessoa preenchia o que ela queria, dava um construir, um build, né? E, pô, isso aí saía criando as automações, e isso já funcionava muito bem pra gente, né? Então a coisa foi ficando séria. Aí, pô, vamos produtizar isso aí, né? Vamos tirar do Jenkins, porque nós acho que o limite já aconteceu. Nós temos que evoluir isso. Então, lá em 2021, começamos a pensar ali, pô, plataforma, vamos criar alguma coisa, como que vai ser? Então, começamos a desenvolver, tivemos a nossa V1, o nosso front todo quadrado, pô, e montamos esse time, né? Então, um time multidisciplinar, a princípio, né? Então, nós tínhamos ali pessoas com viés de infra, pessoas de desenvolvimento, pessoas de front, alguma galera de network, tudo isso para formar um time de plataforma. Aí começamos alguns benches, né? Então falamos com alguns times aí que já estavam nesse modelo de IDP. E pô, começou a surgir algumas demandas. Então, lá nesse período, 2021, 2022, foram surgindo muitos roadmap, né? Então, as pessoas começaram a aderir à plataforma, viu que, pô, não vai engessar e a ideia é ajudar. Então, fomos evoluindo isso com o passar do tempo. E aí, pô, chegou o momento, o agora. Pô, e agora? O que nós estamos fazendo? A ideia é modernizar as coisas. O que nós tínhamos lá como motor lá no passado, o Jenkins, agora estamos indo para GitHub, já está quase 100% virado. Estratégias multi-cloud. Então, pô, nosso time já está olhando ali para múltiplas clouds ali, entregando como serviço algumas coisas. Olhando não apenas para o entregável, mas sim para métricas, né? Então, pô, começamos a estudar Dora Metrics, DevLeak, enfim. Também implementar ali a camada de IA, né? Então, vamos seguir o hype, né? O hype do momento. E, pô, esse time, aliás, falando um pouco de plataforma, né? Não adianta só vir aqui, instalar o backstage e vai sair tudo pronto, né? Dá para ver que, pô, nós começamos lá desde 2020 ali, começamos a estudar nossa plataforma e agora, em 2024, pô, ainda nascem as coisas e estamos montando ela. Então, isso, pô, não é só trazer código, é uma cultura, né? É um produto ali. E também trata de pessoas. Pessoas têm que entender que plataforma faz sentido, tá? Boa. Agora, falando da, do real, né? No próximo slide aí, Takata, acho que o que nós fazemos aqui? Qual que é o nosso dia a dia como time de plataforma? Não é só o tecnês ali que vai sustentar o nosso time, que vai dar vazão ali para o nosso time. Então, nós temos alguns pilares de atuação, né? Então, pô, nós temos que navegar no time de produto, identificar ali oportunidades de automação. É, Além disso, nós temos que fazer manutenção de pipeline, do que nós já temos pronto ali, né? O ferramental ali, todas as ferramentas que fazem parte da nossa automação, nós temos que cuidar, temos que dar workshop, nós temos tudo que nós entregamos, nós temos que dar visão, né? Não adianta eu faço uma baita automação, faço uma baita evolução, mas eu não vendo isso, né? Acho que tudo que eu faço agora tem que mandar um e-mail, um PPT, mandar num grupo, porque isso faz vender o time, eu faço. Com isso eu consigo trazer mais gente para o time, né? Consigo falar, pô, pro meu gestor, cara, nós precisamos de gente porque nós temos que entregar isso, sabe? Então nós temos ali uma comunicação também ativa com os times, né? Tanto com a área de desenvolvimento, como as outras áreas estratégicas ali, segurança, qualidade, FinOps, banco, arquitetura. E também nas horas vagas ali, participamos de troubleshoots em ambientes produtivos. Pô, mas temos um time de SRE, um time de operação, temos em uma outra diretoria. Mas como toda a fundação de uma aplicação, ela nasce da plataforma. Então, automaticamente, nós sabemos muita coisa de como nasceu, cara, de como está montada essa base. Então, em troubleshoots produtivos, sempre aparece uma carinha ali de alguém do time da plataforma ali tentando ajudar o dia a dia. Beleza. Aí, no próximo slide, eu falo um pouco como nós estamos organizados ali, né? Então, hoje, nós temos ali várias squads. Cara, não tem o número exato, acho que tem um slide aqui que nós falamos de números. Então, nós temos algumas squads com diferentes parceiros, e dentro dessas squads, eu tenho desenvolvedor, tenho dev, tenho QA, e todas essas pessoas, elas bebem da plataforma Amazônia. A plataforma Amazônia, consecutivamente, ela é sustentada pelo time do Core DevOps.
Então, esse time do Core DevOps, ele implementa na plataforma Amazônia todos os pilares que as squads necessitam para o seu dia a dia. Então, desde automação, operação, segurança, toda a parte de métricas, governança, FinOps, suporte e mais, né? Então, tudo isso foi surgindo naqueles bate-papos com os times. Pô, um time pode falar, cara, tô precisando ver um dashboard de segurança. Pô, eu quero ver aqui como está o meu custo na cloud. Então, nós pegamos esses feedbacks aí com os times, traduzimos para o nosso produto e entregamos ali na nossa plataforma Amazônia, tá? Além disso, no nosso time, nós temos duas divisões, que é o time do on-call, né? Que basicamente é a operação do nosso time. Então, os problemas que acontecem na plataforma Amazônia, porque não é mil maravilhas, né? Sempre tem um problema. Então, pô, cara, o cara tentou criar uma lambda e tomou erro. Então, ele abre um cardinal, um call que cai para o nosso time, que fica ali de sobreaviso para poder resolver esses problemas. E também temos o time de engenharia, que é o time que, cara, realmente está entregando automações e melhorias nesse fluxo, tá? Beleza, acho que falei um pouco da nossa estrutura e agora a ideia é falar um pouco da plataforma Amazônia, né? Que é o que nós queremos mostrar aqui. Então, é isso. Beleza, Rafa. Boa noite mais uma vez. Seguindo aí a linha, né, do que o Rafa estava falando, né, e já entrando a falar, né, mais especificamente da plataforma em si, já passa para o próximo, por favor, Takata. Próximo slide. Isso, valeu. Nós trazemos aqui todas as tecnologias, né, nesse slide aí de landscape, todas as tecnologias ferramentais e essa parafernália de coisas aí que a gente utiliza na plataforma. E aí, quando eu uso o termo plataforma, eu estou querendo usar ele num sentido mais amplo, né? Antes de eu falar mais detidamente do IDP, né, da aplicação web, que é a Amazônia, né? Nós consideramos como plataforma todo esse entorno, né? Todo esse conjunto de ferramentais que vai trazer funcionalidades, conceitos e automações para o dia a dia das pessoas, né? Que estão ali a colocar as suas aplicações e lidar com elas, né? No dia a dia, tá? E esse slide ele é bacana, eu vou repetir um pouquinho o que o Rafa falou de história, né? Porque nesse slide a gente pode ver um entorno de tecnologias que a gente já tinha antes da plataforma, né? Então a gente já tinha Terraform com TerraGrant, já tinha pipelines de AC, já usávamos Cloud, já usávamos Kubernetes, já usávamos muita coisa antes de termos o produto. E eu estou repetindo isso por quê? Porque foi o fato de a gente já ter essas coisas, já ter um certo nível de maturidade com essas ferramentas, com essas disciplinas, ter uma forma de trabalhar, alguns padrões já pré-construídos, pré-definidos, que fez com que a gente optasse por construir uma plataforma dentro de casa, né? Ao invés de utilizar uma plataforma de mercado, de prateleira, né? Com algumas das quais a gente fez alguns testes, mas ele não encaixou direito no nosso entorno que já existia, né? Então a gente já tinha alguma vivência, padrões, uma forma específica de trabalhar, regras de negócio construídas, né? Então, para encaixar isso num produto que já vinha do mercado, né, que a gente tirava da prateleira e tenta usar, não foi muito legal. Então, a gente preferiu construir o nosso produto, né? E aí, falando mais especificamente da aplicação web, né, nós construímos uma aplicação cujo front foi construído em React, né, uma linguagem um framework bastante popular aí para fronts, né? E uma API, né, que interage com todo esse arcabouço, né, de ferramentas construído no Node.js, tá? Essa API, ela vai exatamente interagir, né? Ela tem algumas regras, ela tem algumas coisas, né? Mas ela interage muito com todo esse universo para prover as diversas funcionalidades, né? Desde a criação de recursos, métricas, dashboards, né? Consultas de coisas, né? Então, tudo isso é provido através dessa interface que a plataforma faz com todo esse universo, tá? Eu não vou entrar em tecnologia por tecnologia, né? Acho que fica claro aqui o que a gente tem utilizado para IAC, o que a gente tem utilizado para pipelines, né? A gente está num processo de transição tanto da parte de pipelines quanto de SCM, né? De Bitbucket SCM para GitHub, né?
e do Jenkins, né, para o GitHub Actions enquanto pipelines, né? Estamos ali transicionando, já tem uma boa parte do caminho feito, né? Mas os conceitos assim permanecem bastante os mesmos enquanto plataforma, né? A gente quer interagir e permitir que as pessoas olhem para a plataforma ao invés de precisarem conhecer no detalhe todo esse universo, tá? E aí, se você puder seguir, por gentileza, ô Takata. Isso. Aqui a gente faz um zoom, né? E aí, mais detidamente, uma evolução que a gente teve na nossa plataforma, porque lá no começo, né, quando a gente criou a primeira versão lá, e até no Jenkins, né, a gente fez uma interfacezinha lá, bem simplesinha, bem singela no Jenkins a princípio, e depois ela migrou para um produto mesmo, para uma interface web, e com mais opções, com mais possibilidades, né? Mas a gente começou muito ali com a criação de recursos, com o provisionamento de recursos nos diversos cloud providers que a gente utilizava, né? Então as pessoas iam lá para criar uma Lambda, para criar um banco, para consultar um recurso existente, e a gente começou a construir por ali, né? Por esse universo de funcionalidades. Mais à frente a gente evoluiu para o conceito de aplicação, englobando já um monte de coisas, né? E mais um monte de ferramentas, né? E conceitos dentro da nossa plataforma. Então, a ideia é a gente não só pensar através da plataforma de construir coisas isoladamente, né? É a gente poder criar aplicação, e aí quando eu falo de aplicação, tem um monte de elementos envolvidos, desde o repositório, permissões, pipeline de CSD, pipeline de AC, né? E até o provisionamento dos recursos na cloud, e também todo o entorno de métricas de qualidade, de segurança, né? Todo esse universo que envolve uma aplicação, a gente tem procurado trazer para dentro da nossa plataforma. E quando eu falo de aplicação, a gente permite também a criação de templates, né, daqueles modelos já iniciais para o desenvolvedor, por exemplo, já sair andando, né, já sair conseguindo fazer o deploy dele, já seguindo alguns dos padrões que a gente estabelece, né? A gente tem uma série de templates, de frameworks que a gente tem trabalhado, por exemplo, né? Criar uma aplicação baseada em Node.js, então a gente já vai fornecer, a depender da tecnologia também, se é uma Lambda, se é um container, né? A gente já fornece um template já dentro do repositório, né? Já cria todos os recursos necessários, né? Quando eu falo todos, assim, a gente está num caminho de criar todos, né? Hoje a gente cria uma parte por exemplo, se é uma pipeline baseada, uma aplicação baseada em Lambda, a gente já cria Lambda. Se é uma aplicação baseada no Kubernetes, a gente já cria os recursos lá no Kubernetes. Se é uma aplicação baseada num site estático, por exemplo, a gente já cria alguns elementos de infraestrutura. E a ideia é a gente cada vez mais colocar elementos, né, agregar a criação de elementos para que tudo seja criado, né, todos os componentes, né, desde arquitetura até código e tudo mais, de uma aplicação possam ser totalmente criados e gerenciados também, né, através da Amazônia. Tá? Segue aí, por gentileza, Takata. Boa. E aí, nessa linha, né, do que a gente quer trazer para dentro da plataforma, né, do que a gente quer agregar e cada vez mais agregar para a plataforma, né, essa visão, eu acho que ela deixa muito, muito clara qual é o nosso caminho atual e a nossa ambição futura também, né, de trazer todos os elementos que envolvem uma aplicação, porque a gente entende que a aplicação, ela não é muitas vezes nem só o técnico, né, ela não é só código, ela não é só infraestrutura, ela não é só pipeline, ela não é só cloud, né? Ela tem várias coisas, tem arquitetura, tem indicadores de qualidade, tem governança, tem custos, tem uma série de disciplinas e elementos que a gente quer trazer e tem trazido, né, a cada dia para dentro da plataforma com os seus públicos, né? Então a gente quer a galera de FinOps podendo consultar coisas lá, a gente quer a galera de arquitetura também podendo olhar a arquitetura de aplicações lá. A gente quer a galera de qualidade podendo olhar os indicadores de qualidade, a galera de segurança também podendo fazer o mesmo, né? E assim por diante. Então, existe aí uma visão, né, tanto atual quanto para o nosso futuro, de trazer todos esses elementos para dentro da Amazônia e cada vez mais tornar ela um portal multidisciplinar, né, para muitos públicos aí dentro do universo de tecnologia. E aí à direita tem alguns dos nossos números, né, produzidos e de números e coisas que a gente interage, né, através da plataforma, tá? Então são aí
quase 1.000 desenvolvedores atendidos, 3.000 repositórios, mais ou menos, e aí repositórios a gente está associando a aplicações, né? Também, né? Um número grande aí de pipelines e tudo mais, mais ou menos aí, esse número ele muda todos os dias, né? Todos os meses, por assim dizer, né? Uma quantidade grande de contas de cloud providers, né? Clusters de Kubernetes, uma quantidade enorme também de recursos que a gente aprovisionou, e recursos são elementos de infraestrutura dentro das clouds, que a gente aprovisionou, né? E que muito provavelmente seriam extremamente trabalhosos de provisionar e de atingir esses números, de atingir essa escala. Com um time nosso que é pequeno, né? Que é relativamente pequeno, tá? Seria praticamente impossível se a gente tivesse um modelo sem plataforma, né? Seria praticamente impossível atingir essa volumetria, essa escala, sem a gente ter conseguido construir e trazer essas funcionalidades todas para dentro da plataforma. Certo? Eu vou passar a bola agora para o Takata, que vai mostrar, né, a coisa funcionando de fato, né? Vai, Takata. Beleza. Valeu, Eli. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo Takata. Vou fazer uma demonstração aqui sobre a Amazônia mesmo, né? Como ela funciona, assim, vendo no ponto de vista do usuário mesmo, tá? Então, assim, um ponto que eu gosto de agregar quando a gente conta essa história é que o tempo que a gente demorava antigamente para poder provisionar toda essa estrutura que a gente vai fazer agora era, assim, além de tempo, né, eram cards, muitos cards, eram abertos, né, tipo, preciso que crie um repositório, preciso que crie a minha lambda. Cara, tem como você criar a pipeline no Jenkins? Né? Então, tudo isso somando, gerava um tempo e um custo operacional muito alto, como ele comentou, para um time pequeno que era o nosso, né? Além de ter a galera que atuava nos times e tudo mais. Tá? Então, essa aqui, a gente está mostrando um ambiente de desenvolvimento da Amazônia, tá? É um ambiente mocado que tem algumas informações legais aqui para a gente ter, para a gente poder mostrar, tá? Então, assim, essa é a home inicial. Aqui, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Você me fala aí se tiver legal. Se caso estiver estourado por causa do monitor, só me dá um toque, beleza? Bom, essa é a home, então, da plataforma Amazônia. Aqui no lado direito superior, a gente tem uma informação importante. A Amazônia hoje ela é segregada por produto / plataforma, vamos falar assim, tá? É um conceito de separação de times e aplicações dentro da Natura que a gente utiliza. Então, hoje a gente está utilizando o produto temporário, que é um produto que a gente usa para fazer demonstrações, tá? E POCs e outras coisas. E cada produto tem o seu conjunto de especificações de configurações, né? Então, como a gente é multi-cloud, por exemplo, o temporário, ele cria-se na AWS. Pode ter o projeto Leonardo que se cria em Oracle Cloud. Então, esse escopo de cloud, provider, algumas outras informações, são definidas por projeto, plataforma dentro da Amazônia, tá? Então, a gente tem alguns projetos aqui que a gente consegue entrar, acessar e configurações diferentes para cada um, tá? Aí aqui nessa seção de cards, a gente tem informações de onboarding, documentação, né? A gente tem uma documentação interna própria da Amazônia, onde além de ter o Confluence, né? Então, o Confluence a gente armazena informações mais ali com a DevOps, o time todo, né? Com todas as ferramentas, e uma wiki interna própria para a Amazônia para, assim, mais um FAQ ou alguma informação muito específica dela para ter um direcional ali para os usuários. A partir de onboarding, onde o cara consegue fazer uma sessão de onboarding ali, que ele acessa a Amazônia pela primeira vez, ele já obrigatoriamente cai nesse onboarding, mas a gente consegue também refazer, às vezes por um processo de muito tempo sem utilização, quer entender alguns processos da Amazônia, a gente consegue também refazer ele, tá? Aí a gente tem aqui, nessa tela, né, que é uma tela mais de resumo, informações das aplicações que esse produto, né, temporário, ele tem hoje disponível. Então, esse produto hoje, né, ele tem 43 aplicações criadas. E aí um ponto legal também, no slide anterior que o Eli comenta sobre a quantidade de pipelines para a relação das aplicações, né, é um número grande, mas por quê? Nem toda a pipeline da Natura é uma pipeline de aplicação, ela pode ser uma pipeline para executar outras funções que a gente também pode ser utilizadas, né? Então a gente tem aplicações que executam
que tem um ponto destino final, por exemplo, um Kubernetes, uma Lambda, mas a gente também tem execuções de testes de massa, que podem ser executados através de pipelines. A gente também tem pipelines de entregas de pacotes Emitar SAP, que, assim, teoricamente, no final, todas são aplicações também, né, mas que a gente trata como um aspecto genérico, tá? Custos, né, então a gente tem informações desse projeto temporário dentro da plataforma que ele utiliza, né, da cloud, então nesse caso aqui é da AWS, ele está trazendo essas informações, e aqui é uma oportunidade de economia. Então, esse projeto ele tem uma oportunidade de economia, por exemplo, de ajuste no EBS, no volume EBS dele, ou nas instâncias EC2. A gente consegue dar informações já através da própria, né, isso aqui, o próprio provider já disponibiliza para a gente traz essa informação para o usuário, para ele já poder ter uma noção, que como o Rafa falou, ninguém tem acesso à cloud, né? Hoje, quem tem acesso à cloud direto ao console é o time de operação, né, de SRE, então o cara, às vezes, ele quer ter uma noção de custo, quer ver onde ele pode diminuir custo, quer ver detalhadamente. Lógico, existe o time de FinOps na Natura também, que atua com bastante, surgiu a palavra agora, desculpa, mas eles ficam bastante em cima dessa questão de custo para ver se não está defasado ou algo assim. Mas aqui hoje o cara já consegue tomar noção também do que ele pode estar gastando que não deveria, né? Por exemplo, uma Lambda que está gastando com memória excessiva, algo assim, né? Aqui a gente também tem informações de métrica de build, onde o desenvolvedor ele pode ver as métricas das aplicações deles. Então, putz, cara, no meu projeto temporário a gente está tendo nenhum sucesso em produtivo, nenhuma falha produtiva, né? Mas a gente tem 18 sucessos não produtivos, então que são refletindo pipelines de ambientes não produtivos, e aí o cara consegue ter uma noção ali da saúde do projeto inteiro dele, tá? E aqui também uma saúde relacionada a issues de segurança. O cara consegue ver, já que as nossas pipelines, elas têm integração com ferramentas, né, de DevSecOps, então essas ferramentas hoje, elas alimentam um hub, e esse hub, ele disponibiliza essas informações aqui para a plataforma Amazônia, e a plataforma disponibiliza para o usuário falando, cara, a sua aplicação ela tem 11 erros críticos, então um alerta, e o time de SEC da Natura consegue também, com essas informações, atuar junto com o projeto e aquele time resolver e sanar esse tipo de problema de vulnerabilidade, tá? Assim, um ponto é que esse projeto aqui ele é mocado, tá, galera? Então, tipo, as questões de vulnerabilidades e tudo mais aqui são só informações para a gente demonstrar para vocês, tá? E aqui a parte de ferramentas, onde, como a Amazônia, além dela fazer muitas ações, mas muitas coisas a gente não... Ela é um orquestrador, né, para no final ali ela ter a entrega dela. Mas, por exemplo, a gente tem o Argo CD, que é a ferramenta de GitOps, e aí a gente consegue fazer o quê? A gente tem vários Argos, né? Então, aqui a gente disponibiliza vários links para as pessoas, para a pessoa poder ver aqui o link do Argo de Dev. Putz, eu queria saber qual é o link do Jenkins, qual é o Gira da Natura. Então, a Amazônia seria, como eu falei do onboarding, é o primeiro passo do desenvolvedor dentro da Natura, vamos falar assim. Então, a gente já entrega para esse cara um cartão de boas-vindas assim, cara, olha, você tem os links aqui, você pode fazer esse onboarding aqui, a documentação está aqui, e o projeto que você vai atuar, ele tem esse formato de tantas aplicações, você gasta tanto, e etc e tal, tá bom? Bom, essa tela aqui é de resumo, e aí a gente vai fazer vamos falar assim, a nossa feature mais legal que a gente tem, que a gente considera, né, que é a feature de criar aplicações. Então, a gente tem aqui no menu da esquerda, a seção de aplicações, onde a gente tem a gerenciar a aplicação. A tela de gerenciar a aplicação, ela faz, basicamente, ela lista, né, primeiro, todas as informações desse produto relacionada às aplicações que ele tem. Então, tipo, já dá uma informação falando qual é o tipo da sua aplicação, qual é o modelo da sua aplicação e o runtime que ele está sendo executado, né? E aí tem links aqui, por exemplo, do repositório, da pipeline e até o do Sonar, para o cara, caso quiser consultar. Hoje, a Amazônia, ela, de início, acho que é legal a gente comentar sobre isso. A Amazônia, no começo, ela foi uma ferramenta muito voltada a... Na verdade, ela é um portal
voltado para ferramentas DevOps, vamos falar assim. Né? Hoje, na verdade, a Amazônia ela já não é mais uma ferramenta, ela é um hub de informações. Então, não é necessariamente o desenvolvedor ou a pessoa DevOps que acessa essa plataforma e não é 100% dos casos. Hoje, um Tech Lead ou um PO, né, ou até o próprio gestor do projeto inteiro, ele consegue entrar na Amazônia e ele tem informações, não de nível técnico, mas de nível de informações que vão agregar para ele para saber a saúde do seu produto. Né? Então, assim, hoje o próprio PO ele pode entrar aqui na Amazônia, igual eu mostrei na tela da Home, e ele consegue ver, assim, cara, como é que está a minha aplicação, como é que está o meu produto como um todo, o que eu posso fazer. E aí, já voltando aqui para a tela de gerenciar aplicações, aqui já entra, lógico, num assunto mais técnico, mas hoje o time, por exemplo, um time de segurança ou algum outro time, algum outro usuário que possa estar relacionado. Opa, não sei se aqui o áudio tá saindo para vocês. Acho que foi ele que travou mesmo, Gui. É o áudio do Takata, não saiu para mim, não. Acho que caiu o áudio aí, Léo. Aproveitando, enquanto o Takata volta, tem uma dúvida do Luca aqui. Essa parte dos Argos, quando vocês precisam atualizar, o IDP ajuda de alguma forma, já que são vários? Sim, sim. Não, o Takata ainda está sem o áudio. Sim, a gente consegue editar alguns aspectos de uma aplicação já criada, né? Por exemplo, se a gente quer adicionar um ambiente para ela, né? Ela foi criada, por exemplo, com um ambiente de Dev HTML, a gente quer adicionar o PRD a posteriori, né? Ou a gente quer trocar alguma informação relacionada, alguma informação cadastral, eventualmente, né? A gente pode fazer a edição dessa aplicação via a plataforma, né? Tem alguns aspectos que, obviamente, a gente não consegue editar, né? Por exemplo, trocar a arquitetura dela, né? Agora, ela foi criada baseada em Lambda e trocar para Kubernetes, né? Por exemplo, a container. Algumas coisas a gente veta a edição, mas algumas coisas, sim, é possível editar. E a ideia é possibilitar cada vez mais a edição para virar gestão, de fato, né? E não só criação, né? Mas segue aí, Takata. Boa. Boa, valeu, cara. O fone morreu aqui do nada. Bom, desculpa aí, galera. Acho que eu também não estava nem ouvindo vocês aí. Eu fui falando aqui e nem prestei atenção. Acho que talvez eu vou repetir algumas coisas que o Eli comentou, mas aqui a gente está trabalhando então na criação de uma nova aplicação. Essa aplicação, ela tá, vamos dar o nome dela de exemplo 2 aqui, porque eu já criei um exemplo 1, tá? E aqui a gente define o tipo de aplicação. Então, hoje, o tipo de aplicações, a gente tem uma API, um front, um genérico e um mobile, né? Então, assim, qual que é esse cara, a gente, vamos falar assim, a primeira camada de definição da arquitetura da sua aplicação, tá? Então, a gente tem a primeira parte aqui, vamos criar uma API. A sua API, ela tem os modelos que a gente pré-define, né? Que vem como, vamos falar assim, o time de arquitetura da Natura, ele define ali como boas práticas para as aplicações da Natura, né, os modelos aprovados. Então, hoje, uma API, ela pode ser uma Lambda, ela pode ser um Kubernetes. Se eu voltar aqui e selecionar, por exemplo, como um front-end, a gente tem modelos que são S3, né, e pode ser Kubernetes também. Um outro modelo aqui que a gente pode também tratar é o genérico, né, que é aquele que eu acabei comentando com vocês, que é a parte da quantidade de pipelines que a gente tem para a relação de aplicações. Hoje o cara ele consegue criar pipelines de testes, pipelines de Glue, pipelines de SAP, né? Então, são vários outros modelos que a gente consegue trabalhar e que a plataforma hoje entrega, tá bom? E sim, também, puxando um pouco de volta aquele tema do projeto plataforma, hoje isso é definido também por alguns escopos. Então, se o seu projeto ele não trabalha com SAP, o SAP, teoricamente, não vai aparecer para você, porque você não vai precisar disso e eu não vou gerar informação desnecessária para o desenvolvedor, às vezes, entrar aí sem querer criar uma aplicação SAP, né, para um projeto que não tem necessidade. Então, vamos criar uma API, tá? O modelo dela vai ser uma Lambda e o runtime dela vai ser Node.js 22. A exposição
aqui que a gente vai trabalhar é qual é a exposição que essa sua lambda vai ter. Então, hoje ela pode ser uma interna ou ela pode ser exposta através de um API Gateway. Vou manter aqui como interna. O modelo dessa lambda que a gente fala aqui é o modelo de CI/CD, tá? É a forma como a gente vai fazer a entrega do seu código para o ambiente produtivo. Então, Lambda Promotion, a gente trata como promoção de artefato, que é um termo que a gente utiliza aqui. Esse promoção de artefato seria, a gente gera um pacote, e esse pacote ele é buildado, e, em tese, ele não é mais buildado para evitar problemas de, vamos supor, em outro ambiente, ele não é novamente buildado, ele é entregue em produção, só testado em outros ambientes, tá? Que aí garante o quê? Garante o estado das libs, né, de versões, etc e tal. Tá? E aqui a gente tem o grupo aprovador, que aí é uma norma aqui da Natura, que a gente trabalha na parte da auditoria, que seria a pessoa que aprova a implantação desse produto em produção. Beleza? Então a gente vai deixar em branco, por não ter nada. Beleza, e aí a gente chega na parte legal, que é a parte de componentes. Antigamente a gente fazia muita criação, então, de código, e a gente dependia muito da criação da infraestrutura à parte. Hoje a plataforma veio para resolver esse problema também. Então hoje, quando a pessoa seleciona que o modelo dela é o modelo de API Lambda, já pode ser criado uma Lambda. Né? Então a infraestrutura desse código ela já pode ser criada. Como também pode ser criado uma Lambda com SQS e uma Lambda com API Gateway, por exemplo. E aí fazendo com que a gente já crie uma stack que já entregue para o desenvolvedor todo um processo de, tipo assim, pelo menos assim, cara, você já tem o básico para a sua aplicação funcionar, né? Lógico, aqui, quando a gente seleciona a Lambda, se eu for para o próximo passo, a gente não tem a configuração da Lambda, porque a gente cria com configurações padrões básicas, né? Então, assim, a gente define um modelo padrão ali de memória, timeout e outras informações que garante com que o cara já crie com ela na informação básica. Lógico, para ambientes produtivos, há necessidade de alteração, tá, por exemplo, do recurso, aí ele tem uma outra tela que eu vou mostrar para vocês, que a gente faz a edição desses caras, tá? Então, a gente consegue selecionar aqui alguns componentes que eu quero na criação desse recurso, então eu vim aqui para Lambda, mesmo só o recurso de Lambda, e aqui eu vou selecionar quais ambientes que eu quero que esse recurso seja criado. Então, eu tenho global, localidade e a marca Natura. Vou selecionar aqui ambiente de desenvolvimento da AWS por enquanto só. E eu tenho aqui a parte da revisão da minha tela, né? Só um resumo mesmo de tudo que eu estou fazendo. Então ele vai falar, ó, o nome do repositório, o detalhe da sua aplicação, né? Com as informações, detalhes adicionais, caso você precise colocar mais alguma informação, componentes e o ambiente. Ele já dá aqui um link para a gente, né? Ele dá um link aqui para a gente do temporário já do GitHub, tá? Mas esse cara ainda não está criado, lógico, porque aí a gente vai disparar a criação dele. Então, quando eu clico aqui em criar a aplicação, aí como ele mostrou naquele landscape lá do nosso, ele faz basicamente o quê? Ele vai disparar os serviços que estão por trás da Amazônia, né, os backends e os nossos microserviços ali, que são funções lambdas, e vai começar a orquestrar a criação desses carinhas. Então, hoje, o que ela entrega para a gente? Ela vai entregar um repositório, né, no GitHub criado, vamos falar assim, um template de código já com boas práticas da Natura dentro desse código, desse repositório, a pipeline, que no caso hoje é a GitHub Actions, né, e a Lambda criada. E mais algumas informações que a gente precisa, às vezes, caso necessário, né? Que envolvem já a plataforma Amazônia. Então, se a gente vir aqui, nesse link... Léo, enquanto carrega aí, tem algumas dúvidas aqui no chat. O Juan, ele colocou aqui, notei que vocês utilizam Rundeck. Vocês utilizam para alguma parte no IDP ou realmente é uma plataforma para outro fim específico? O Rundeck, hoje, ele está para outro fim específico mesmo. Ele não é utilizado pela Amazônia. O time responsável por ele é o time de SRE que executa algumas testes nele lá, mas a Amazônia não utiliza em si. Anteriormente a gente até tinha algumas automações ali no Rundeck para invalidar cache, alguma coisa assim, mas a gente tem retirado aos poucos ali e trazido para uma camada nossa de automação.
Ó, tem outra pergunta aqui do Rodox. Boa noite. Vocês têm alguma estratégia para o fluxo para importar aplicações já existentes, produtivas, e gerenciar elas de alguma forma? Ou seja, coisas que nasceram fora da Amazônia? Cara, hoje a Amazônia, ela veio de uma época que não tinha tantas aplicações na Natura, poucas aplicações estão fora, mas nesse processo de migração para o GitHub, que a gente está mapeando, já está conseguindo adotar algumas coisas já. Assim, só para dar um detalhe um pouquinho mais técnico aí, não é oficial, vamos assim dizer, mas todas as informações que o Takata colocou ali na criação, né, elas são comitadas no repositório. Então, para a gente pegar uma aplicação que não foi criada via plataforma, né, e querer colocá-la para dentro, vamos assim dizer, né, era basicamente preencher essa estrutura com os dados dessa aplicação e deixar rodar o job para colocar algumas estruturas ali e cadastrar, vamos assim dizer. Boa. Indo para uma próxima aqui. Vou para as próximas duas, aí a gente continua, e aí depois a gente responde mais dúvidas no final, tá, galera? Para a criação de recurso após o preenchimento do formulário, como é criada? É via SDK, Terraform, OpenTofu, Crossplane, Pulumi? O que vocês estão utilizando aí de Terraform barra TerraGrant, né? Os dados gerenciados pelo TerraGrant, né? Que deixa tudo enxutinho. E a lógica mesmo de criação, módulos, né? A gente utilizou uma estrutura modular de Terraforms. E aí isso dispara uma pipeline específica que executa, né, os scripts ali de Terraform. Boa. E a última aqui do Matheus, boa noite. Como funciona a parte de documentação de APIs? Notei que na lateral tem referências a 3 portais. Para falar, ia falar, tá, cara. Não, então, esse cara aqui, o portal de API, o Matheus, é um cara voltado para a Natura como um todo, tá? Então, assim, a gente tem os times que, igual, tem a plataforma, né? Então, utilizam a Amazônia, e a gente tem esse portal, como eu falo assim, é um portal público interno, né? Público interno, e eu vou mostrar ele com mais calma depois, mas ele disponibiliza, assim, então... O Eli é do time do carrinho e eu sou do time do pagamento, por exemplo. E eu preciso acionar uma aplicação do carrinho. Eu consigo, através do portal, pegar informações do Swagger da aplicação específica do Eli ali, né? De acordo com o nosso combinado, nosso contrato, né? E a gente consegue essas informações sem ficar dependendo muito do time ali, às vezes que está muito enrolado, está com muito serviço, não consegue parar para dar uma explicação a fundo de rotas de aplicação. Boa. Pode continuar aí, Léo. Galera, se quiserem, vão mandando perguntas, a gente responde no final aqui, beleza? Beleza. Aí, então, aqui, assim, eu cliquei no link aqui, né? Ele já fez até a criação pra gente. Então, igual ele comentou, a gente dispara o GitHub Action, faz a criação aqui em cada um dos passos. E como eu comentei lá no início, antigamente era aquele, abrir um card para você, Takata, para você criar um repositório do Bitbucket para mim, do GitHub para mim. Cria para mim uma lambda. Então, aquele processo moroso que a gente tinha, hoje, teoricamente, ele é resolvido em, vamos arredondar para cima, 3 minutos, que é o tempo da execução dessa pipeline, desse workflow, mais o tempo do cara vir aqui e preencher essas informações que a gente colocou na tela, né? Lógico, tem todo o processo de definição da aplicação e tudo mais, né? Mas, a partir desse momento que está definido, está legal, cara, a criação de toda a sua stack daquele produto pode ser feita em minutos, muito rápido, e agrega muito para a gente aí, né? E aí, um negócio legal que a gente estava comentando, vou pegar uma qualquer aqui para a gente, só para a gente... acho que quando voltou meu som, vocês estavam falando sobre isso, a questão de edição, né? A gente consegue... aqui, acho que esse daqui é bocado, mas a gente consegue editar algumas informações, lógico. Por exemplo, eu posso criar uma POC de algum recurso, e esse recurso, vamos falar assim, que esse recurso realmente vai para... Cara, foi aprovado, legal, vai para produção. A gente criou ele só no ambiente de desenvolvimento. Eu posso editar, o que eu posso editar nessa aplicação é a adição de ambientes novos. Então, eu criei só em Dev, agora eu posso criar, por exemplo, ele em QA, HTML e produção. E aí, já consigo seguir com o fluxo ali do meu código. Beleza? E aí, a gente tem, então, assim, a parte de gerenciar aplicações, a gente tem tudo isso,
criei minha aplicação, né? Ela está aqui, tudo funcional. Se eu vier aqui, então, no meu código, deixa eu trocar para... Deixa eu só ver se eu criei com hífen 2. Natura... acho que não deve ter atualizado, né? Eu acho que vai ser o primeiro repositório ali. Né? Mas eu vou usar o meu exemplo 1 aqui, que eu criei antes da gente fazer, porque acho que já está até na tela, fica mais fácil da gente procurar. Então, assim, criei o repositório, criei a aplicação, entreguei um repositório para o desenvolvedor, ele já tem esse cara, assim, vamos falar assim, já está entregue isso aqui para ele. Ele já tem algumas coisas que são informações nossas da Natura, né, como estrutura de pastas, essas coisas que a gente tem, tá? As brands que eu selecionei, né, no caso master, ela já vem por default, mas a gente criou um ambiente de desenvolvimento, já vem com algumas informações aqui de templates que são utilizados, e a gente utiliza o repositório template dentro do GitHub, que a gente clona a partir de um repositório que é utilizado como template. E aí já traz todas essas informações, né? E aí já fica mais fácil para o desenvolvedor trabalhar. E aí, o que seria hoje o próximo passo? Cara, codar. O cara já vai sentar aqui, clonar esse repositório e começar a trabalhar em cima dessa nova aplicação, dessa feature dele. E aí, todo o processo de CI/CD, né, de DevOps, hoje está já sendo entregue ali a partir dos nossos workflows. Beleza? Cara, essa é a parte de aplicação. Se vocês quiserem, não sei se como está de tempo, se vocês quiserem, a gente pode entrar mais em outras partes ali também. Não sei como vocês querem. Temos alguns minutos aqui. A galera tem falado da interface, né? Que lembra a interface da AWS, mas pelo que eu vi, tem um design system, né? Imagino vocês tenham, né? A gente utilizou exatamente o design system da AWS nessa última versão que a gente veio evoluindo, né? Essa interface web, né? Ao longo do tempo. E a gente utilizou lá o Cloudscape, né? Se eu não me engano. Isso, Cloudscape. Isso, Cloudscape, que é da AWS mesmo, ela abriu, né? Para quem quiser utilizar, a gente utilizou. E por isso parece que a semelhança não é coincidência. Nossa, achei que vocês estavam usando Gaia. É Gaia o nome do DS de vocês, né? Gaia é o nome de uma... Gaia, se eu não me engano, é o nome de um dos assistentes, mas eu não sei se a gente tem um DS com esse nome. Mas no caso da Amazônia, a gente utilizou mesmo o Cloudscape, tô vendo aqui. Com alguns padrões de cores, né? As cores realmente são definidas pelo Design System corporativo, né? A gente tem cores, ícones, algumas coisas assim, né? Nesse sentido. Boa. Tem mais dúvidas aqui, deixa eu só dar uma olhada. Teve uma dúvida complementar do Arthur, adicionando o gancho, caso você precise uma nova... Deixa eu subir mais aqui, deixa eu ver. Tem uma de Argo que eu estava vendo as perguntas. Adicionando um gancho à pergunta anterior, caso você precise inserir uma nova funcionalidade sem quebrar o que já foi provisionado, uma nova funcionalidade da AWS, como fazer? Não sei se eu entendi. É um novo tipo de recurso? O que seria essa nova imagino que seja isso. Você está falando uma nova oferta, né, Arthur? A gente teve essa aqui, se for o tipo de recurso, né, respondendo, considerando que é um novo tipo de recurso. Sei lá, a AWS lançou agora um banco de dados novo, né, um tipo de banco de dados novo, por exemplo, né? A gente teve exatamente essa questão, né? Poxa, no passado a gente tinha que criar um módulo Terraform, depois lá desenhar a tela para aquele tipo novo, com os campos especificamente daquele tipo, né? Então era um trabalhinho. A gente criou um sistema relativamente dinâmico, né? Para que, ao criar o módulo, a gente faça uma documentação extra desse módulo, né? Que é basicamente uma descrição dos campos, que é obrigatório, que não é. E aí a nossa interface lê, é um JSON, né? Basicamente ali, a nossa interface lê e monta a tela com base nesse JSON dinamicamente, né? E fica fácil até de adicionar novos campos em tipos existentes e tudo mais, que era um trabalho grande, né? Porque a pessoa ia lá e adicionava mais um campo no módulo de S3. A gente tinha que ir lá na interface colocar o campo. Né? Sim. Então, para evitar esse trabalho, a gente dinamizou. Sim, até agregando um pouco aí, cara, eu vou mostrar aqui um pouco como é que funciona.
Hoje, então, quando a gente cria aplicação, igual eu falei, a gente entrega a Lambda, vamos falar só da infraestrutura, a Lambda ela é entregue num padrão de fábrica que tem todas as configurações baixas, mínimas, para garantir, sim, o funcionamento, né, lógico, mas se o cara precisa editar, igual o Arthur perguntou, uma nova funcionalidade, tem duas etapas, lógico, né, tem a etapa de modificar o módulo do Terraform e esse cara, ele entrar na Amazônia, que aí é igual o Rafinha comentou, a gente trabalha com tags no Terraform, no repositório do módulo, e aí essa tag, ela é dinamicamente carregada no front da Amazônia. Deixa eu só trazer essa informação aqui para vocês. Vou pegar aqui a minha lambda criada, que aí acho que fica mais fácil. E aí, o cara ele consegue editar, né, essa lambda dele e atualizando essa versão do módulo, vou pegar aqui a lambda, exemplo 2. Ele vem aqui, ó, seleciona e modificar a lambda dele, e aí essa tela é a tela que a gente comentou de ser dinamicamente carregada, tá? Essa tela tem um ponto legal que ela não está em Cloudscape ainda, tá? Ela está no modelo antigo nosso, que ela vai ser migrada. É exatamente por causa do dinamismo que eu falei, né? Ela é construída em tempo de execução. Isso. Tem um arquivo de configuração dentro do nosso repositório do Terraform que é lido pela Amazônia, e aí a Amazônia interpreta esse arquivo e carrega na tela. E aí, pegando o gancho do Arthur, por exemplo, cara, vamos supor, o Snap Start, que é uma função nova, entre aspas, da AWS, foi lançada lá, sei lá, e a gente precisa adicionar. Então a gente cria uma nova versão de módulo, por exemplo, chamado com Snap Start, com a 6.5.0, e aí o desenvolvedor ele vem aqui, ele altera a versão do módulo dele para 6.5.0 e adiciona essa feature na lambda dele e dá um modificar. Só para vocês terem uma noção, a gente está na 6.45 aqui, né? Vou pegar uma bem antiga, só para vocês verem, ó, 342. Já muda os campos, né? A gente tem bem menos campos aqui de informações que a gente tem e tudo mais, para essa última aqui, que é a 645, que já tem aqui a arquitetura, né? O tipo de artefato, se é um código, se é uma imagem Docker, entendeu? Então, todo esse dinamismo está dentro do nosso Terraform. Exato. E só puxando outro gancho, Gui, rapidão, porque eu sei que o tempo está curto, mas um ponto legal também é a parte de operações da Amazônia, porque hoje o desenvolvedor ele não tem acesso à cloud, né? Então vamos falar assim, a parte de escrita do cara dentro da cloud e de leitura é zero, certo? Só que às vezes tem alguns recursos que, putz, CloudWatch é legal a gente ver, né, na AWS, a parte de testes de Lambda é legal a gente ver também direto na AWS, porque a gente consegue executar a função dentro do próprio console. E, lógico, né, vamos falar que às vezes o cara ele tem o conhecimento da AWS CLI, ele consegue, a gente tem aqui embaixo geração de credenciais temporárias, aonde ele consegue gerar uma credencial com permissão para executar isso. Mas se o cara, às vezes, ele vem, sei lá, de outra cloud, ele não tem tanto conhecimento disso, dentro da Amazônia, a gente tem algumas coisas que a gente consegue, por exemplo, trazer informações de leitura, informações assim que são não da aplicação, mas da saúde dessa infraestrutura e também de escrita. Então ele consegue fazer aqui, ó, as configurações dessa lambda, ele consegue ver o monitoramento dessa lambda, então a gente traz a tela do CloudWatch aqui para o cara analisar. Variáveis de ambiente, né, a gente tem aqui informações, as tags, né, que a gente utiliza para a organização e também a parte de testar. Então eu consigo o quê? Aquele exemplo que eu dei, né? O Eli, ele é do time do carrinho e eu sou do time do pagamento. A gente está trabalhando numa solução em conjunto. E aí o meu time depende do Eli postar uma mensagem numa fila para a minha aplicação Lambda consumir. A arquitetura já definiu o modelo do payload, beleza, tá ok. Só que o Eli tá enrolado, né? Vamos falar assim, tá cheio de serviço, não conseguiu terminar. Eu consigo, com esse modelo, postar ele aqui e fazer o teste da minha Lambda simulando como se fosse aquele post do Eli, né, da fila do time do Eli recebendo aqui, e executar aqui eu vou mandar sem nada mesmo, ele vai dar erro, né, por causa da execução, que é um payload nada a ver, mas ele traz as informações e tudo mais, e aqui embaixo eu consigo, deixa eu dar um refresh, o log
da minha lambda em tempo real, né? Então eu trago essa informação da minha lambda. Por que ela não executou? No caso aqui, porque é um código que não tem nada, mas ele não precisa importar. Mas poderia ser um exemplo assim, cara, o parâmetro do, sei lá, do país não bate com o meu filtro aqui, meu critério. Entendeu? Aí o cara já consegue, ou o JSON tá com um payload errado, alguma informação assim. Entendeu? Então a gente permite também, além de ser um portal de criação ali e tudo mais, mas também de trabalhar em cima da sua aplicação dentro da Amazônia. Boa. Vamos, galera, tá chegando no finalzinho. Meu, tá fantástico o portal. Acho que tem muita coisa legal que daria para vocês mostrarem. Vou puxar aqui mais 2 perguntas e aí a gente vai para o encerramento, beleza? Tem uma do William Vilela, que ele colocou aqui. Boa noite, pessoal. Vocês têm algum processo de descomissionamento de aplicações e recursos de cloud? Inicial, né? Ainda falta, assim, dos recursos sim, né? A gente já deleta recursos, apaga recursos através aí daquela própria tela que o Takata mostrou, né? Onde tem modificar e tem um botãozinho abaixo que é de deletar. Ainda falta um trabalho aí de deletar tudo, né? Deletar a aplicação inteirinha, que ele é mais delicado, né? Porque tem, às vezes, dado sensível, tem coisa que não pode pagar, tem que manter, tem que arquivar. Então tem um trabalho ainda a ser feito com alguns elementos para a gente apagar tudo, né? Com segurança. Mas, por exemplo, um recurso, aí o Takata vai mostrar exatamente isso, tem que ser um recurso que já é... Eu coloquei um exemplo, acho que é com enfim, espera aí, vamos ver. Tá. Aí tem o exemplo traço 2, não tem? Mas, de qualquer forma, assim, a gente já consegue remover recursos aí via e aí vai disparar um processo de Terraform Destroy, né? Show. Tem uma pergunta aqui do Luca também. Achei bem interessante a pergunta dele. Se vocês tivessem uma nova conta na AWS, um onboarding para adicionar esse fluxo à plataforma, é uma feature do IDP ou é um processo manual? Então, supondo que a Natura vai criar um time do zero aí, novo. Uhum. A conta Pode falar. A conta ainda, a criação da conta, né, o landing zone lá, tudo, a gente tem automações ainda por fora, né, que vão fazer o landing zone. É Terraform também, mas ainda está por fora. Mas aí depois a adição dessa conta como um ambiente novo e tudo mais, né, que possa receber deploys e tudo mais, né, aí a gente tem um processo de adição, né, de cadastro desse ambiente novo. Então a conta em si, né, se a gente vai adicionar uma conta nova, totalmente nova, tem um processo de landing zone que ainda está à parte, e a gente pretende trazer para dentro, mas assim, a edição da conta em si... Fala aí, Rafinha. Complementando, essa adição de conta não vem do nosso time, tá? Então, geralmente, eles vêm a demanda. Pô, temos uma conta nova, queremos criar os nossos recursos nessa conta nova. E quem cria as novas contas é o time de SRE. E o time de SRE, até onde eu sei, eles usam Control Tower lá, então todo o foundation da conta, a fundação dela, vem do Control Tower, já vem nos nossos padrões, que nós já definimos com eles em vários bate-papos, como que seria, como que nós queremos, alguns pitacos do nosso time para que ela se adeque na plataforma. Então vem com algumas roles específicas, então na plataforma nós só importamos a conta, colocamos o ID dela e assim por diante, e a partir daí a nossa plataforma consegue assumir a role, né, nessa conta e criar recursos. É basicamente isso. Aquela conta vira um ambiente, por exemplo, né, novo, onde a gente pode... E isso também com clusters de Kubernetes e etc, né? É isso aí. Ô Gui, eu vou puxar uma aqui. Fala aí, Bruno. Já está acabando o tempo, é coisa rápida aqui. Pessoal, primeiro parabéns aí, acho que o portal tá incrível, cheio de coisa legal. O design eu gostei muito também, em nível de feature nem se fala. Durante a jornada de construção disso, vocês devem ter passado por vários aprendizados, né? Coisas que deram certo, que deram errado, que vocês não fariam de novo. O que eu ia perguntar é se vocês pudessem deixar aqui algumas dicas para a galera, 2 coisas que com certeza vocês iriam fazer de novo e 2 que vocês não fariam. Quais seriam? Poxa, a pergunta tem muita coisa que sim, tem muita coisa que não. Mas assim, eu acho que assim, um dos pontos é que a gente colocou assim, não deu para adotar uma plataforma pronta, por exemplo, né? A gente tentou
mas como o universo era muito particular, e aí cada um vai ter o seu universo, né, de trabalho, né, às vezes já é uma empresa com já um nível de maturidade de CSD, de AC, de conta, de etc., né, às vezes realmente compensa ir para uma construção mesmo particular mesmo, né. Esse é um ponto que eu acho que a gente talvez já fosse de cara, né, que perdemos um tempo. Outro ponto que, assim, que a gente apanhou um pouco foi exatamente essa questão que eu falei dos módulos, né, de evolução de módulo e tal, que a gente tentou não usar dinamismo e aí acabamos por querer utilizar, porque dá muito trabalho ficar adicionando campo e tudo mais, né, nas evoluções de módulo de Terraform que são muito constantes, né. Então a gente partiu para esse dinamismo. Tem questões burocráticas. Acho que eu vou adicionar alguns pontos aqui, né? Acho que lá no começo nós não tínhamos um nome para a plataforma, cara. Então, pô, para vender isso era horrível. Acessa a plataforma aí. Não tinha um nome, não tinha uma identidade. Inclusive, num bate-papo lá com, cara, inclusive, é fogo falar, mas foi um bate-papo com o Gui, lá em 2021, na época ele trabalhava em um outro lugar. Que, pô, esse insight do time da Neon ali, né? Então os caras, pô, vocês têm que criar um nome pra plataforma. Não adianta só chamar de plataforma. Tem que ter um nome que faça dar um impacto, né? Então, tivemos alguns bate-papos internamente, algumas pesquisas aqui dentro da Natura, onde definimos que o nome seria Amazônia. E além disso, cara, nós ficamos muito tempo, e acho que até hoje nós não temos um PO dentro do time, cara. É um cara que trata ali. É claro que de um tempo para cá nós tratamos a plataforma como um produto. A Amazônia é um produto. Então nós temos um time que trabalha no produto. Porém, o nosso PO é nosso líder. Então, pô, e também todo o nosso time trabalha com essa mentalidade de produto. Porque nós vamos nos times, entendemos ali a necessidade e traduzimos isso como um código, né? Porém, nós temos ali essa oportunidade de trazer alguém de mercado, alguém de fora, para tratar esses temas de produto. Porque os produtos são gerados, ali os backlogs são gerados da nossa cabeça junto com os times de desenvolvimento. Mas teríamos que ter alguém específico ali para falar de produto. Isso aí, acho que nós não escalamos ainda muito mais, porque nós não temos alguém focado nisso, sabe? É basicamente um ponto, assim, apesar de a gente ser um time pequeno, um ponto que foi muito importante para a gente, talvez devêssemos fazer lá no começo, mas não tinha visão. Né? É exatamente a questão do on-call também, né? De ter um time, de ter pessoas que vão atender os problemas, né? Que eventualmente acontecem, né? Bugs, etc. Mais rapidamente, né? Mais celeremente. Porque, assim, se a gente deixa um bug lá por 2, 3 dias, uma semana, 2, a plataforma acaba perdendo um pouco de respeito para as pessoas, né? E ao ter o on-call, a gente consegue dar mais rapidez na correção de eventuais bugs, de problemas que a gente sabe que acontece mesmo, né? E quando as pessoas veem, não, eu apontei um bug, já está corrigido, né? Fica uma visão mais séria, né? Do produto mesmo, de ser produto, né? Isso foi bacana. Boa, galera. Eu vou puxar a última dúvida da Júlia aqui. E aí, se vocês quiserem finalizar, fiquem à vontade. Também, se vocês quiserem deixar considerações. A Júlia perguntou quantas pessoas tem no time que cuida da Amazônia hoje? Vocês têm modelo de contribuição entre outros times também? Como que funciona isso? Eu acho que eu vou começar aí, vocês podem incrementar, né? Diferente do Furry, né, que tem mais de 100 pessoas ali, nós somos nobres guerreiros ali, acho que estamos em 7. Porém, nós temos ali algumas consultorias que ajudam a gente quando, precisamos melhorar o nosso front, talvez trazer ali a melhoria com Cloudscape. Isso aí veio uma melhoria, o nosso time interno desenhou, e porém a implementação de cada página ali no dia a dia foi um time externo, uma consultoria que veio e apoiou, porque nós não tínhamos braço para poder, cara, parar o que eu estou fazendo para virar ali a chave, né? Então, hoje o nosso time nós entendemos que é um time pequeno, porém nós temos apoio de DevOps que estão em squads, né? Então, nós temos alguns DevOps alocados nas squads que ajudam nós no dia a dia. Então, eles trazem insights dos times das squads para dentro de casa, para dentro do time, e com isso nós conseguimos traduzir ali para dentro da plataforma. Boa. Querem passar aí, continuar? Pode ser.
Só acrescentando também um pouco do que o Rafa falou, cara, a gente estava até recente pensando um pouco sobre aquela cultura de inner source, né? De abrir para outros times poderem também contribuir, porque, cara, quem mais vai querer features relacionadas a dentro da Amazônia, que é o usuário, no caso, e o usuário são as squads. E por ser um time reduzido, se a gente conseguisse essa abertura, então acho que o crescimento, né, da Amazônia seria bem grande mesmo. Tá? Eu vou puxar aqui então para o último slide para a gente fechar. Então, assim, dito tudo que a gente comentou aqui, né, desde a nossa história, de tudo que a gente passou da demonstração, esses 6 anos de COI e DevOps, tá? Esses 6 anos que a gente tem como time COI e DevOps, mas a Amazônia tem ali 4 anos, né, falando de 2020 para final de 2020 para agora 25, a gente teve um crescimento assim muito grande de produtividade. Nós tivemos também um crescimento de maturidade de DevOps muito grande também, tá? Não só por causa da plataforma, lógico. A plataforma, eu acho que ela serviu como uma ferramenta que gerou um engajamento muito legal para todo mundo poder se aprofundar na cultura DevOps e começar a entender o que o DevOps, assim, cara, não é o cara de infra que está dentro do seu time. O DevOps é o cara que está ali no seu time para ajudar a sua aplicação a ter uma saúde melhor, um processo de entrega mais ágil, né? Não é só o cara que vai ficar criando recurso para você, criando pipeline para você, vendo log de pipeline para você, né? Então, hoje a gente passa ali, vamos falar assim, de 33 squads e 30 DevOps em 2020 para 42 squads de produtos com 8 DevOps, tá? E esses 8 DevOps não somos nós, do COI. São DevOps que estão alocados dentro do time. E essas pessoas hoje, elas estão dentro do time, em alguns casos, com postos de tech lead, que são pessoas que assumiram um cargo de liderança dentro do projeto para poder também, por ter uma visão maior do produto, conseguir, né, desenvolver melhor ali as coisas. Tá? A gente teve mais de 15 mil deploys produtivos, né, 5% a mais comparado a 2023. A gente passa de uma média, mais ou menos, de 2020, de 7 deploys diários, né, de todos os ambientes, para 40 deploys diários. A gente tem uma redução de custo gigante por questões também de tempo, né, operação e tudo mais. Então, a gente consegue focar em outras coisas. A gente foi o time, acho que se eu não me engano, tá até aqui no slide, desculpa que cortou para mim aqui, mas a única empresa da América Latina a ganhar prêmios internacionais de DevOps com a Amazônia. Então, a gente teve 2 prêmios internacionais, o DevOps International, se não me engano, DevOps Awards e o DevOps 12, que foi dois prêmios que a gente levou, o case da Amazônia, né, mostrou como isso agregou para a gente e tudo mais. Não só a Amazônia, tá? O COI e DevOps como um todo, tudo que a gente está fazendo dentro desse time da Natura. E assim, igual o Rafa comentou, são 7, né? Na verdade, acho que somos em 9. São guerreiros, mas, cara, a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal mesmo, sim. Acho que a Amazônia dá bastante orgulho da entrega. Não é perfeita, porque a gente tem muita coisa para melhorar, com certeza, mas eu acho que atende muito bem hoje a Natura, sabe? Que acho que talvez uma pergunta que vai se, tipo, resolver os problemas da Natura? Não todos, mas boa parte eu tenho certeza que sim. Show, galera. Então é isso. Fechamos. Vocês querem deixar alguma consideração final aqui? Cara, acho que... Não sei, Gui, você colocou o link do LinkedIn lá? Não sei. Eu vou... Bom, para quem está ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, eu vou colocar o link das vagas da Natura, se alguém tiver interesse em dar uma olhada, o que eles estão fazendo, ou se juntar a galera. Depois que a gente terminar aqui, eu vou colocar. E também está o link dos caras aí, que estão há um bom tempo na jornada, então quem quiser adicionar eles no LinkedIn, continuar a conversa fora aqui, já tô colocando os caras à disposição, mas... Sim, é isso aí. É isso aí. Boa. Conversar é sempre legal.
Boa. Então, galera, queria dar os parabéns para vocês. Primeiro, obrigado por terem aceitado o convite. Eu não lembrava desse papo com a Neon, mas fico feliz em saber que o nome... Vocês pensaram em fazer essa enquete do nome depois do papo. E, fantástico que vocês construíram. Assim, das experiências que eu vi de DP, é uma das melhores. Tá muito lindo o que vocês estão fazendo. Realmente vocês têm uma equipe enxuta, assim como a maior parte das empresas eu vejo hoje. Mas vocês conseguiram construir algo que é muito difícil de chegar nesse caminho. Então, a Natura também, por investir e dar essa liberdade para vocês, também está de parabéns. Cara. Perfeito. A gente que agradece aí, Gui e Bruno, pela abertura, né, oportunidade, convite, né? As pessoas aí que nos acompanharam, que perguntaram também aqui na live, que venham acompanhar também, pode procurar a gente aí no LinkedIn e tal, para trocar ideia, de repente fazer benchmark e trocar experiência, tá? E só agradecer mesmo, cara. Boa. A gente que agradece, cara. Reforçando o que o Gui falou, sensacional a plataforma de vocês, parabéns. Valeu. Boa. E fica o convite aí, mais para frente, se vocês quiserem trazer mais assuntos e coisas para a comunidade. Quem sabe num futuro um hackathon aí também, se vocês quiserem participar, colocar a galera aí para colocar a mão na massa. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu, acompanhou a live. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para a gente continuar colocando energia nisso. E façam parte da comunidade. Boa, muito obrigado. Ótima sexta-feira para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.